Amalfi é o projeto que a gente vai conhecer hoje, a continuação desse grande apartamento no Batel. Essa é a área do apartamento que sofreu maiores alterações em planta. Então, onde eu tô, originalmente era sala de TV. Aqui para a direita tinha uma espécie de lareira de canto, que era muito demodé. Então, a gente eliminou a lareira desse lado, porque a gente já tem uma lareira lá no living principal, que eu mostrei no episódio anterior. Então, vindo para cá, a gente quis aplicar um layout muito mais aberto. Então, com a sala de almoço, a sala de TV, onde originalmente no apartamento aqui era um solário, uma espécie de sala de leitura, porque esse sol entra bem forte aqui nessa parte, na parte da tarde. E aqui é o meu fundo, a gente tem separado as duas cozinhas, né? Agora a gente está com a cozinha totalmente aberta, então são duas ilhas. Tem uma porta de correr que eu vou mostrar para vocês que subdivide esse espaço no meio. Então a gente tem o gourmet com a churrasqueira e a parte da cozinha de serviço. Então aqui onde originalmente era o solarium, eu transformei em sala de TV para poder livrar melhor o espaço do gourmet e ter esse sequenciamento. E também para quem estivesse assistindo TV, não passasse ninguém na frente. Então eu alterei justamente esse layout para que essa sala ficasse mais privativa e jogada para a vista, né? A gente está no 12º andar, uma parte bastante urbana de Curitiba. Você tem uma vista de vários prédios que estão basicamente no topo e uma vista livre para o lado de cá. E eu quis aproveitar isso, trazendo de volta o paisagismo, que a gente tem esse paisagismo tropical em toda essa floreira. Aqui eu fiz todo um barrado com essa placa nesse tom de dourado, né? É uma estrutura metálica pintada que tem esse tom de dourado, que traz justamente a ideia do pôr do sol. A gente tem as telas tensionadas aqui e aqui exatamente onde o sol se põe, bem na minha frente, você tem um pôr do sol lindo aqui, então eu trouxe esses tons dourados para dentro do apartamento. O desenho do tapete é um desenho de tapete orgânico, acompanhando essa história de que a gente está num solário arredondado. Eu quis trazer umas linhas mais orgânicas para essa sala, nessas mesas centrais, no sofá, que também é um sofá orgânico. E de novo, né, assim como eu falei lá na frente, a gente está trabalhando com mobiliário assinado, com modernos brasileiros. Essa aqui é uma poltrona do Zanini, atrás de mim a gente tem também uma cadeira do Sérgio Rodrigues, Estúdio 7, entre tantos outros designers modernos e contemporâneos de mobiliário brasileiro. Esse é um cantinho que parece bobo, mas cheio de intenção projetual. Então aqui onde a gente tinha a lareira, eu tomei partido do volume que acabou ficando, que era o shaft da lareira, que é a chaminé, né? Então a gente tem vários shafts passando de todos os andares, revesti ele em terraço. E aqui a gente tem, aqui atrás, Marquesa do Jadre Almeida, adoro essa peça, a gente tem a parte da aspiração central, é a pazinha da aspiração central. Então nós temos um apartamento inteiro, as conexões da aspiração central, e aqui a gente tem a pazinha, uma aqui e uma na lavanderia, que você varre e ela suga já para o sistema de aspiração central. Também temos o painel da automação, né? Esse apartamento inteiro tem automação. A automação ela pode ser controlada por esses painéis, ela pode ser controlada pelas teclas que estão na parede. Essas teclas têm função de resolver as cortinas e alguns cenários de iluminação, pelo tablet e também por essa pecinha, que são as teclas portáteis. Então, às vezes você está no sofá, você está sem o celular e você pega uma tecla dessa, deixa do lado do sofá, você pode deixar em qualquer lugar e ela aciona a iluminação do apartamento, do cômodo que você está. Aqui na sala do almoço, apesar de ser super clarinha, a gente tem uma aplicação de tecido mais rústico, porque esse bouclé é um tecido mais resistente para o dia a dia, onde a família almoça com as crianças, toma café da manhã. Um aparador suspenso que traz todo o desenho do apartamento. Esses móveis são da Mula Preta, a gente tem um lustre de Jadre Almeida. Então é trazer esse mobiliário moderno alinhado à funcionalidade, de que nada adianta eu pensar que não vai ser funcional. Assim como ali no Gourmet, eu vou mostrar para vocês, a gente tem as banquetas em couro caramelo, que são ultra resistentes. Aqui no Gourmet, então essas banquetas que eu comentei, que eu adoro, nós temos 5 para o lado do Gourmet e 5 para o lado da cozinha. Como assim o lado da cozinha? Bem onde eu estou, reparem que tem um trilho. Tem todo um sistema de portas camarões que fecha e a gente consegue ter duas áreas separadas. Então aqui fica a parte gourmet para a família e a cozinha mais funcional para cá.
elas são muito parecidas. A cozinha mais funcional, a gente tem um range top muito mais forte, com 2 coifas. Então aqui basicamente também é o apoio da churrasqueira. Eu desenhei essas ilhas em Dekton, elas são inteiras em Dekton e elas têm essas pontas como se fossem mesas, então é para ter um desenho mais leve, né? E a gente tem a parte da churrasqueira escondida que eu vou mostrar para vocês. O gourmet é super completo, cooktop, geladeira horizontal, coifa e a churrasqueira. Além de todo o apoio de pia da churrasqueira, nós temos o sistema escamoteável, que é o sistema duplo, que eu já usei em outros projetos, eu já mostrei para vocês, né? E que a gente esconde completamente essa churrasqueira. É uma boca enorme, como vocês podem ver. Também é uma churrasqueira eletrônica, toda revestida com inox, com acionamento automático. Os acionamentos dela estão aqui. A gente tem os espetos giratórios, a gente tem a regulagem de altura de grelha. É uma churrasqueira que eu digo para quem realmente gosta de fazer churrasco. Lembra no último episódio, para quem assistiu, que eu falei que o painel ele dá a volta no apartamento inteiro? Então a gente tem um núcleo central, vertical do apartamento, e eu estou dando a volta inteira. Todo esse painel de laca branca acetinada. E aqui a gente tem um esconderijo. Todas essas portas que fecham esses dois ambientes, eu criei uma garagem. Para cá a gente tem todo o sistema de portas camarão. Eu trago elas e, quando necessário, fecho as portas, elas seguem e fecho as duas cozinhas. Reparem na continuidade do desenho. Então lá que eu tinha um pouco menos espaço, e no gourmet eu não preciso de tanto espaço porque é o apoio da churrasqueira, para cá eu tenho uma pia maior. Esse apartamento tem tudo escondido, então como a gente tinha profundidade, a gente tem a calha úmida aqui e uma lava-louça para o lado de cá. Tem outra lava-louça naquela pia também, então são 2 lava-louças, família grande. E esse equipamento que eu adoro, que é o range top com a grelha. Então é um fogão super profissional, a gente fez as coifas sob medida, são coifas industriais também, então por isso que tem 2, que é feito para cozinhar. E o fogão com 2 fornos, que eu acho que é super útil para quem tem família grande. É uma cozinha enorme, cheia de detalhes, eu podia fazer um episódio só dessa cozinha. Então aqui a gente tem o acesso da cristaleira, eu já mostro para vocês, é uma cristaleira bem grande, bem bacana. Para cá a gente tem armário de dispensa, a geladeira dupla. Essa parte em cima que eu desenhei é justamente o respiro dessa geladeira, ela tem um respiro embaixo e eu fiz mais um respiro em cima para ela poder estar bem embutida, né? Eu gosto de super rente. E aqui a gente tem escondido o freezer. É uma cozinha quase que profissional, né? A gente tem 2 fornos lá, mais um forno aqui, o micro-ondas, a gaveta aquecida, então é aquela gaveta aquecida mais alta, que tem 2 andares, então às vezes a funcionária deixou alguma coisa pronta para o jantar, é só deixar aqui na gaveta aquecida. E aqui a gente tem esse sistema de dispensa que eu adoro, é aquela dispensa que vem para frente. Mas também temos mais um equipamento super bacana, que é o filtro de água. Então o filtro de água embutido, ele faz inclusive água com gás, é um equipamento recém-lançado aí no mercado e que eu gosto de aplicar na cozinha quando a gente tem o espaço. Vindo para cá, mais uma máquina de gelo, apesar da gente ter gelo dentro da geladeira, a gente tem uma máquina de gelo profissional aqui. E aqui é o que eu chamo de breakfast bar. Ele não está na área suja da cozinha. A área suja é para lá, então toda a área de preparo da cozinha está para cá. E para cá a gente tem uma área para os itens de café da manhã. Então a gente tem todos os equipamentos que você vai precisar, um grill, uma torradeira, air fryer, né? Aqui a gente tem uma segunda cuba, eu acho essa aqui super divertida, que é aquela da Kohler, que tem todos os acessórios, a tábua de cortes, escorredor, né, para lavar salada, super completa. Ela não é tão usada no dia a dia, mas ela é muito boa para quando essa família faz festa, porque daí você tem um segundo apoio, tá fazendo um coquetel, aqui você já consegue ter uma pessoa lavando e organizando as coisas que já vão para o armário durante a festa, não fica aquela bagunça para outro dia. Então também tem que pensar na casa, um apartamento que é tão grande, no bem receber, né? Pessoas que recebem em casa tem que ter tudo se organizado. E aqui mais uma máquina lava-louça. Então são 2 máquinas lava-louças nessa cozinha. Ao contrário do restante do apartamento, em que a gente tem as grelhas de ar-condicionado no sentido horizontal, em que elas estão escondidas no próprio forro de madeira,
Aqui eu não pude fazer isso, porque essa parte da cozinha está passando muito encanamento do andar de cima. Como eu mudei a planta dessa cozinha, a cozinha do andar de cima não é exatamente nesse ponto, ela diminui, ela é um pouco menor. Então, como é imutável eu poder mudar o andar de cima e para eu manter o pé direito o mesmo no apartamento inteiro, eu tive que fazer uma coisa diferente, que é colocar toda a saída de ar-condicionado nessas grelhas desse móvel. Então o ar-condicionado da cozinha, ele está saindo a partir desse móvel, que é uma coisa super diferente. E aqui, repetindo o que eu já falei no outro episódio, a gente tem um sistema de som, né, que são esses risquinhos que estão, a caixa de som está escondida aqui para trás, então fica super discreto e elegante, e quando você vai dar uma festa, o sistema de som funciona inteiro, um só no apartamento todo. Outra coisa super bacana que eu pude solucionar, como é um apartamento de metragens bem amplas, é não deixar a lavanderia diretamente ligada na cozinha. A gente tem uma passagem de serviço que é uma cristaleira, ela vai ligar essa cozinha, a sala de jantar que eu mostrei lá no primeiro episódio, e ela serve como uma distribuição de serviço. O acesso de serviço se dá por ela, eu troquei a porta de entrada de serviço do apartamento que era aqui, eu mudei para lá. Eu já tinha feito isso em outro projeto aqui no prédio, né, e faz super sentido. E dessa forma a gente tem uma lavanderia que não está grudada na cozinha. Por que eu não gosto disso? Eu acho uma mania muito ruim de brasileiros de ter a lavanderia junto com a cozinha. Por quê? Às vezes o cheiro da comida vai para a lavanderia. Então dessa forma você tem esses ambientes isolados e funciona de uma maneira muito mais higiênica. Essa central de distribuição também é uma das centrais neurais do apartamento. Pro lado de cá eu tenho acesso para a lavanderia. Essas primeiras portas são toda a parte do sistema de automação do apartamento inteiro. Para cá eu tenho mais luceiro, que eu já mostro para vocês. Aqui eu tenho o acesso de serviço, então eu fiz um acesso de serviço com o mesmo puxador, o mesmo desenho lá do acesso social. E muitas vezes você entra por aqui também. Eu queria que esse espaço fosse super bem qualificado. E essa cristaleira super bacana, que é exatamente o mesmo desenho que a gente viu no episódio anterior do bar Adega, que está no Home Theater. Então tudo isso aqui é feito com chapa metálica, as prateleiras também são com inox dobrado, espelho no fundo, iluminação em tudo. Isso, né, valoriza todas as coleções que a cliente tem. Faço questão de mostrar para vocês, inclusive, o acesso de serviço, né? Eu acho que a gente tem que qualificar o apartamento inteiro, não pode esquecer de nenhum espaço, então assim como o restante do apartamento é tudo com fechadura eletrônica, reconhecimento facial. E para cá a gente tem todos os quadros de luz, mais um depósito e uma área para lixeira. Reparem no cuidado, o mesmo puxador que tem lá na cozinha com mármore Rafaelo eu trouxe para cá, e esse ambiente inteiro revestido em marcenaria, nesse tonzinho de cinza, né, que também está qualificando essa área. Quando a gente fala de alto padrão, a gente tem que pensar em uma casa muito organizada. Isso eu estou falando da parte técnica, da parte de infraestrutura elétrica, hidráulica. Então aqui não foi diferente, né? Os quadros e luz são extremamente bem organizados. Foi um serviço muito bem feito, com uma equipe que sabia o que estava fazendo. E que se você tiver alguma coisa, você sabe onde é que está. A mesma coisa para todas as passagens de água, tudo etiquetado, né? Então você não tem surpresa, porque às vezes você vai precisar de uma manutenção. Agora que eu acabei de mostrar ali do outro lado, onde ficam todos aqueles equipamentos da automação, olha que interessante. Eu fiz um acesso também para esse lado, então a gente tem um fundo falso, consegue fazer a manutenção e aqui ficou só a internet e a rede de Wi-Fi. Né? Então acho que isso é super importante, que a gente consiga fazer manutenção nas áreas técnicas, que elas funcionem, tanto a parte dos quadros de elétrica, as partes dos registros de hidráulica, o ar-condicionado, a aspiração central, a internet, o vídeo, porque é um apartamento que tem uma tecnologia embutida nele enorme. A gente tem um apartamento 100% automatizado e eu precisava que essas coisas, além de funcionassem, fossem fáceis de serem mantidas. Originalmente aqui era a sala do motorista, então esse apartamento ele tinha uma configuração de 2 suítes de funcionária com uma saleta para o motorista, e a gente mudou para uma grande suíte, uma boa suíte para funcionária. Eles não têm uma funcionária que dorme, mas usa esporadicamente, para poder aumentar a lavanderia. Aqui algo super bacana, isso aqui são os aquecedores de sapato. Então, depois que você lava o sapato, você coloca ele aqui, ele tira toda a umidade. É uma peça super bacana que a gente começou a implantar nas lavanderias. Então aqui a gente tem um grande balcão com mais de 8 metros, a gente tem os 2 tanques, né? Uma lavanderia super iluminada. Pro lado de cá, uma parte para pendurar todas as roupas, todos os varais são presos no teto também, ele tem um acionamento eletrônico que você consegue descer com o varal. E aqui o que eu acho super bacana e diferente, né? A gente tem
não só as 2 máquinas de lavar, como as 2 máquinas de secar, como esse equipamento que eu gostaria de mostrar para vocês, que é o steamer. Esse steamer é algo que eu tenho colocado nas lavanderias, que você coloca a peça de roupa aqui, né? Ela faz a higienização completa da tua peça de roupa e ela já deixa ela pronta para usar. Basicamente é um ferro de passar, você não vai conseguir passar uma camisa para fazer friso em calça, por exemplo, não faz, mas ela deixa a roupa higienizada e pronta para uso, como uma camiseta, um pijama, né? Roupas que são um pouquinho mais leves. E aqui, onde originalmente a gente tinha uma espécie de área de serviço, um varal, como é super bem ventilado aqui em cima, a gente conseguiu colocar a área técnica do ar-condicionado. Então é uma grande condensadora, olha o tamanho dessa condensadora, né, que é para todo o ar-condicionado central desse apartamento. Então aqui a gente também tem a parte técnica da aspiração central. É super importante essas partes não serem esquecidas dentro de um projeto, porque elas demandam espaço. Estou aqui na passagem de serviço, que é essa grande cristaleira que eu adoro, atrás de mim a sala que a gente viu no primeiro episódio, para dizer que esse foi o segundo episódio do apartamento Amalfi. No próximo episódio, a gente vai explorar toda a área íntima desse apartamento que está imperdível. Fique ligado e ative o sininho.